Sementes Podcast está no ar. Meu nome é Michele Dil e aqui ao meu lado... Cristina Soares. Cristina Soares, chiquérrima. Antes da gente falar com a nossa ilustre entrevistada... Maravilhosa, né? Maravilhosa, gente. Eu quero fazer alguns agradecimentos. Faça. O primeiro... Cast do Bom. Gente, Sim. Você quer fazer o seu podcast sair do papel e se tornar realidade? Entre em contato com o Cast do Bom. Vá lá nas redes sociais, Cast do Bom MT. Gente, maravilhoso a estrutura, a produção, a pós-produção. Tudo é possível aqui no Cast do Bom. Exatamente. Também agradecer quem deixa eu belíssima, né? Nós, né, Nós, Michele, quem faz amiga. nossa make. Exatamente. Lá no Estúdio 202. Lá você faz make, você faz corte, coloração, escova, mechas, tudo que você quiser. Tem massagem, tem inúmeros serviços para melhor te atender. Lá no Shopping Goiabeiras. Então, é uma boa localização, com estacionamento, climatizado. E um povo, gente boa, né? É ótimo, né? Quando você é bem Exatamente. tratado e serviço bom, é ótimo. E a TV, Michele? A TV Mato Grosso, gente. Você assiste a gente todos os dias lá na TV Mato Grosso, canal 27. Você não pode perder o Sementes Podcast. Também se inscreva no nosso canal, né? No YouTube. Sim. Sementes Podcast. Aí também tem mais uma que a gente não pode meu Deus! esquecer. Eli! Esta maravilhosa. Eli, tranças Eli. charmosas. Você Tranças. quer fazer tranças? Olha que coisa mais linda Não, e essa tem mulher. vários modelos, viu, gente? Terapia capilar, tudo mais um pouco. Tudo Eli. mais um pouco. Ele é maravilhosa. Bom, Tá. gente, acho que hoje... Conseguimos fazer Conseguimos fazer tudo. Agora, eu vou falar, vamos falar, né? Sim. Com essa mulher maravilhosa que chama Incrível. Thaís Leão Vieira. E veio a brilhantar ainda mais o Sementes Podcast dessa terceira temporada. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo, independente do horário, do momento. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de iniciar agradecendo, né, o convite. Especialmente da Cris, mas é um prazer te conhecer pessoalmente também, Michele, e dizer que, de fato, é uma grande satisfação poder estar aqui. Eu acompanho já, né, há algum tempo, sobretudo pelas indicações da Cris, de alguns programas, então muito obrigada. Adoro gente que assiste nós e gosta, né? Porque tem a crítica, tem gente que não gosta e tá tudo certo, é assim. Mas não que tem fala, que não é ser. só não falar pra Só nós não assim encher na o cara saco, dura, na né, cara. Michele? Só falar pelas costas, né? É. E esses dias eu vi uma coisa do Ariano Suassuna que eu achei demais, né? Que ele falava sobre essa questão da crítica. Fala mal, né? Ele fala, não, todo mundo fala mal, mas fala mal pelas costas, né? Porque isso, não falar mal pela frente é forte, né? É Agora, forte, pelas costas, é a gente forte, assim. é forte, é forte. Vamos começar com a pergunta filosófica, se você já assistiu, você sabe. Mas uma coisa é assistir, outra coisa é falar aqui, né? Thaís Leão Vieira por Thaís Leão Vieira. Então, é uma pergunta que eu acho que tem muitas respostas. Como boa geminiana, Exatamente. nós temos muitas respostas, eu acho que para essa pergunta. E acho que para esse momento, né, para o podcast, o que talvez interesse mais diretamente seja falar um pouco de quem eu sou profissionalmente, né? No sentido de como que eu fui me identificando ao longo da vida, na minha trajetória profissional. Então, eu sou uma historiadora que, desde muito cedo, desde a minha graduação, né? Quando eu comecei a ver sentidos realmente em fazer história, me identifiquei com a cultura e o humor como forma de ver o mundo, né? Então, desde muito cedo também,
eu fui aprendendo com alguns autores que para mim são importantes, como o Raymond Williams, o Edward Thompson, que a cultura é um modo de vida. Eu adoro gente chique, bem. Adoro gente chique, a cultura é uma forma de luta, né? Então, e que a cultura, para mim, então, ela responde a uma maneira como eu vejo o mundo e também como eu enxergo o passado. Então, nesse sentido, eu acho que isso já diz muito sobre quem eu sou, né? A maneira como eu vejo a cultura e também como eu passei ao longo do tempo, e aí isso acontece só lá no doutorado, ou seja, já tem uma trajetória para que eu pudesse começar a estudar humor. E aí é um outro momento em que o humor passa a ser para mim não só uma interpretação intelectual, não só um lugar de pesquisa acadêmica, mas uma forma em que eu começo a perceber neste momento, né, lá no doutorado, uma forma de existência. Né? O humor, para mim, ele, nesse momento em que eu comecei a estudar, comecei as minhas pesquisas, ele foi muito mais do que apenas um campo de estudos. Né? Mas ele foi, para mim, uma forma de sobrevivência, num momento em muitos desafios, né? Thaís, e o que é humor? O humor, essa é uma grande pergunta, né? Porque nós temos aí uma tradição enorme de estudos, de teóricos que trabalham com humor. Então, há muitas teorias sobre o humor, né? A teoria da superioridade, a teoria da incongruência. Tem muitas teorias sobre o humor. Mas a primeira talvez questão importante, um tópico importante para pensar sobre o humor é que o humor não é comédia. Então acho que a primeira Nossa, né? Legal. Questão Norte, né? O primeiro tópico divisor de águas. Não é só gargalhada, não Legal, é só aquele reflexão também, né? Humor, exatamente. Então quando a gente pega, por exemplo, E tem que ser muito inteligente, vamos lá, né? Porque, poxa, hoje, mais do que nunca, e cortando a sua construção, a gente tem uma dificuldade muito grande em achar coisas engraçadas, né? Ou reflexivas. Porque muita gente diz isso mimimi e tal, mas quando você fala no humor, não indo muito longe, há 10, 15 anos atrás, era da superioridade, da depreciação, sabe, uma coisa assim que para algumas pessoas naquele contexto você até dava risada. Hoje não faz mais sentido, não dá, você não, pelo menos eu não consigo rir, entendeu? Mas muita gente ainda consegue, porque está enraizado preconceitos e coisas horríveis que fazem a pessoa dar risada quando uma pessoa assim, depreciada. E até tem uma coisa interessante disso, que eu vejo, que é a questão do bom humor. Bom humor. Então, assim, a pessoa associa, por exemplo, TV pirata, não que a gente tenha essa idade, nós não temos essa idade. Vamos deixar pra lá. Mas, assim, TV pirata, o bom humor, o engraçado. É interessante isso que você já começa a trazer, tá? Porque a gente associa humor, a palavra humor, a gargalhada a uma coisa engraçada. E aí a gente já coloca... Quando fala humor, programa de humor. Então a gente já lembra. Quem é antigo não nós. Quem é antigo não nós. Já vai lembrar da TV Pirata, Praça é Nossa, não sei o que. Então a gente já associa esse tipo de coisa. Caceta e Planeta. Mas Caceta Planeta fazia bastante crítica, né? Ao humor. Aí o que é isso? Como que você vê isso? Você não fez a sua pergunta. Vou fazer. Então tá bom. Fazer, não sei o que. Eu tô assim, Carma. Gente, cadê essa pergunta, gente? Carma. Então, tem um teórico do humor, que é o Pirandello, que ele vai trazer um pouco isso que você chamou a atenção da superioridade. De certa maneira, todo o humor, pensando aqui no riso, né, que ele é provocado, a gente tem um sujeito que promove o riso, pensando assim, né? Quem vai ou contar piada... Ou fazer o stand-up, né? Sim. Então, quem está produzindo o riso, seja ele, né, da literatura ou não, e aquele que ri. O objeto, quem está rindo e o objeto desse riso, que é... Né, eu posso fazer uma piada sobre uma caneca. Então, o objeto do qual eu estou rindo é a caneca, né?
O Pirandello, ele vai dizer o seguinte, que todo humor, de certa maneira, e aí ele dá um exemplo que eu acho que é ótimo, que é de uma piada de uma senhora, uma mulher de idade, que está pintando o cabelo. E aquilo é engraçado, porque de certa maneira é incongruente com a idade dela, ela querer, né, esconder a idade. Então você pode fazer um X, pode fazer uma piada sobre isso. Né? Ela querer ali esconder a idade dela em relação, e aí mudar a forma, a estética e tudo. Ele vai dizer, a gente pode dar gargalhada sobre isso. Isso é a comédia. Né? Então, o objeto que eu rio, do qual eu estou rindo, da mulher, né, mais velha, que quer esconder a idade, eu estou numa perspectiva de superioridade em relação ao sujeito e objeto do quem está rindo. Uma outra coisa é quando você consegue construir uma piada, que aí é o tom do humor, que pro Pirandello, que é o que ele chama do sentimento do contrário, que é quando o humorista ele consegue colocar uma crítica ali, naquela piada, em que você vira e fala em algum momento, mas espera aí, eu também poderia ser essa mulher. No espelho, né? Olha que interessante isso. Eu também poderia estar no lugar dessa mulher. Quando o humorista consegue fazer isso, aí é o sentimento que ele fala, é o sentimento contrário, que o humor deixa ser só do objeto de quem ri. Eu sou sujeito e objeto do riso. Eu que tô rindo. Então, sabe aquele riso amarelo? Ai, que interessante. Aquele riso assim... desconfortável. Exatamente. Aquele riso que nos traz a crítica daquilo que nós estamos rindo. Então, isso, aí a gente tem o quê? Uma mudança entre esse cômico só, que é uma relação sujeito-objeto, superioridade e inferioridade daquele que ri, para uma reflexão crítica em relação àquilo que eu estou rindo, que seria uma perspectiva aí mais ligada a dimensão do humor de uma maneira geral e não só do cômico. Que interessante isso. Cara, você sabe o que eu lembro com isso, Thaís? Você lembra daquele filme, e Michele também, o Professor Aloprado? Sim. Você lembra? Sim. Que aconteceu uma cena assim, de que ele ia naquele show de stand-up, e tinha um cara lá que ria de todo mundo, e ele, quando ele era, né, na versão do professor, ele era gordo, não sei o que, tal, e o cara zoava com ele. E depois, quando todo ele mundo da plateia, quando faz toda nele, aquela transformação que fica o Ed Murphy lá, né? Ele é maravilhoso, o Ed Murphy. Aí o Ed Murphy vai pegar o mesmo cara e vai tirar sarro dele, né? Então, assim, ele se coloca no lugar. Então, quando a pessoa se coloca no lugar daquele que é o objeto da risada dele, é complicado, né? E ele fala, opa, peraí. Agora eu vou pensar sobre aquilo que eu vou falar. Vou pensar sobre aquilo que eu tô apontando no outro. Porque eu também tenho aquela coisa de se olhar no espelho, né? Sim, você aponta um dedo, tem 3 para você, né? Então, assim, eu acho muito interessante, porque é aquilo que eu sempre falo. Tem coisas que você assiste. Esse é um filme ótimo, né? Tem poucas coisas, é mais didático, digamos assim. Ele não é agressivo. Mas, por exemplo, você assiste outros filmes, como, por exemplo, aquele Mel Gibson faz, que ele pensa como uma mulher. Naquele filme, mas eu lembro esqueci o nome. Mas, assim... Como as mulheres pensam, acho que é isso. Como as mulheres pensam. Gente, eu não consegui terminar de assistir o filme. E não é tão velho assim. Mas aquilo que fazia sentido, e eu lembro que eu escolhi o livro e falei, nossa, era muito bom, era muito... Eu fiquei frustrada, porque eu falei, eu não estou achando engraçado. Eu vi um monte de coisas que naquele momento eram aceitos como humor, comédia, ou sei lá, e hoje não faz mais sentido. Não faz mais sentido você rir daquilo, sabe? Ou aceitar certos comportamentos. Então, minha pergunta vem, hoje, para fazer humor, comédia, é necessário ter uma inteligência acima da média, para você não magoar e trazer essa reflexão, né? E essa crítica construtiva, de uma certa forma. Porque quando você fala, a pessoa pensou, a pessoa se magoou, ela deu um sorriso amarelo, ela não gostou daquilo. Aquilo foi uma agressão. Deixou de ser humor, na minha humilde opinião.
que a senhora acha? Eu acho que tem várias... virou meio clichê dizer isso, né? Mas tem várias camadas, o que você traz aí, que são importantes, eu acho que de serem consideradas. A primeira delas é que eu penso que todo bom humor, trazendo o que a Cris tinha dito anteriormente, né? O que seria o bom humor? Humor não desrespeito, não né? Chacota, humilhação. Né? Sim. O humor não é humilhação. Então, todo bom humor que já foi produzido, né? Eu penso que as pessoas tinham esse interesse de ir para esse lugar da crítica, né? E não da humilhação. Então, acho que esse é um ponto importante, porque senão também a gente cai nessa dimensão de que, com o politicamente correto, né? Que os humoristas precisam se... chato, de certa maneira, né, fazer uma autocensura, ou então porque vivemos em tempos que tem coisas que não cabem mais. Eu penso que racismo, misoginia, homofobia nunca coube, né? E que os grandes humoristas sempre lidaram com isso de uma maneira que não necessariamente você está rindo do outro, no sentido de rebaixamento. Que aí eu acho que é uma outra questão, que você perceber que muitas vezes a piada não está rindo desse outro, mas está colocando em questão como socialmente nós vemos esse outro. Nossa, isso é muito bom. Porque se a gente pega a obra, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui em comparação ao Caceta e Planeta, que eu considero extremamente misógino. Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre o Caceta e Planeta, estou trabalhando num texto extremamente homofóbico, muitas piadas nesse sentido, racistas, etc. Mas se você pega, então, vamos pensar... em TV aberta. TV aberta. Quer dizer, alimentando as pessoas ainda mais a enraizar esses comportamentos. Sim. E de sátira política. Então, às vezes, a gente fica pensando, nossa, tinha uma sátira política ali, um programa interessante e tudo, mas tem uma série de questões comportamentais que são complexas. Mas se a gente pega um pouco antes, que também bastante, muito público e também TV aberta, Jô Soares e Chico Anísio. Vamos pegar esses 2 exemplos para pensar isso que eu estou falando, que às vezes o humorista não coloca necessariamente esse rebaixamento, mas o que ele está trazendo como que nós socialmente vemos a questão racial, como que socialmente nós estamos vendo, né, essa questão do homossexual, a questão, enfim, né? Vou pegar o tema da homossexualidade. O Chico Anísio tinha, por exemplo, vários personagens gays. E um deles, né, que era o Haroldo, o hétero, ele se escondia dentro do armário, né, que era uma nomenclatura na época, né, nos anos 80, bastante comum para a comunidade gay, né, de que você se escondia no armário e etc. E por que ele se escondia no armário? Às vezes, hoje, a gente olha para aquela personagem e pensa assim, esse é um gay enrustido. Então, o Chico Anísio está fazendo um desserviço para... E tem essa leitura. Alguns fazem essa leitura. O Chico Anísio está fazendo ali um desserviço aos homossexuais por colocar essa personagem gay enrustida em cena, né? Aí a gente vai para a personagem, aí a importância do intérprete da cultura. Aí a gente vai, de fato, analisar a personagem, quem é a personagem no contexto. Cara, a linha é muito tênue, né? Ave Maria. Quem que é a personagem no contexto ali, qual que é a biografia dele e tal. O Haroldo hétero, ele está dentro do armário porque nós estamos vivendo nos anos 80 na epidemia da AIDS. E aí ele fala junto com a personagem que entra em cena que é o escada dele, né, que a gente chama na comédia, e aí ele vira e fala assim, mas quando você vai sair do armário, Haroldo? Não sei o que, ele fala assim, nunca. Você não viu que ela veio para chegar, para acabar com nós? Ela, aí ele fala, a febre do Armagedon. Gente.
Gente. Então, tem toda um contexto, né, que a gente precisa, como intérpretes da cultura, quando a gente vai analisar, porque aí a gente chegou também num momento em que, às vezes, a gente está analisando as coisas de forma muito literais, né? Sim. A literalidade. Sim. Sim. Então, olhei um personagem gay enrustido, logo ele é uma personagem que é um desserviço, né? É uma humilhação para os homossexuais. E ao contrário. Ele está fazendo uma crítica à sociedade. Ele está fazendo uma crítica à questão. Porque, inclusive, o Chico tem uma fala muito interessante nesse sentido. Ele diz, eu não faço piada com gays porque... o antídoto contra gays, né, no sentido de pensar ali, é a antirrábica. Nossa, que legal. Nossa, gente. Que é exatamente você pensar como é que uma crítica pode ser produzida, uma personagem cômica, uma personagem, né? Você está fazendo ali um programa humorístico, mas que você está trazendo uma crítica social de que, será possível, como é que os homossexuais estão sendo tratados naquele contexto? Estão sendo expulsos das suas famílias por conta da epidemia, não só por conta da epidemia da AIDS, mas se você tem, no Brasil, vamos pensar o contexto brasileiro dos anos 70, né, que a gente tem um momento de um pouco de uma estrutura do movimento LGBT no Brasil, né? E aí você tem organizações sendo formadas, né? A comunidade gay, o LGBT da Bahia, enfim, você tem um momento ali de organização, o Grupo Somos, em São Paulo. Nos anos 80, você tem um retrocesso disso com a epidemia da AIDS. Então, você tem todo um contexto em que faz com que a gente olhe determinados personagens também da comédia, né, e do humor, não só de um ponto de vista maniqueísta, de um ponto de vista de uma maneira binária, mas que você olhe de fato, e aí é importante, porque qual que é o trabalho do intérprete da cultura, seja ele historiador ou não, né? Ir para o contexto histórico e compreender, à luz desse contexto histórico, quais os debates que essa obra está estabelecendo. Nossa, que interessante. E aí Nossa, aí algumas coisas... Mas mesmo assim eu te digo, isso requer inteligência. Requer demais. É não pesquisa, só, né? Não é só pro na humorista. Análise, não é só, mas para o humorista. Claro. Porque aí... pro Chico Anísio conseguir fazer isso... Que tipo de laboratório o próprio Jô fez, Soares, né? Para conseguir chegar naquele nível ali, porque você vê, não tem deslize. Não tem deslize. Não tem deslize. Mas então, assim, é um nível ali que não é só uma questão da pessoa ser inteligente, mas esse nível de pesquisa. De preocupação, né? E necessidade de querer construir uma sociedade mais consciente. Eu acho que ela eleva para a consciência alguns quesitos que são necessários de serem debatidos na sociedade. Então, eu entendo o humor como uma ferramenta de transformação também, né? Mas só porque trazendo para o contemporâneo, a sua pergunta anterior, que aí eu fui para o passado, mas eu rapidamente vou trazer para o contemporâneo aqui, que é chamar a atenção para uma questão, né, do que você trouxe da questão da inteligência. O que a gente vê hoje, né, vamos pensar nos últimos 15 anos, sobretudo com a ascensão do humor televisivo a partir do CQC, né, do programa humorístico CQC, depois do Pânico da TV, como é que esses humoristas, eles também vão depois para a internet, para os stand-ups, né, eles constroem toda essa experiência histórica pautada nesse meio, principalmente do meio digital. O que a gente observa, e que eu acho que é mais vivência? É mais humilhação do que humor. Mas não é... É verdade. Então, assim, é um mas texto... deles mesmos, né? E aí... Mas das pessoas também. Guarda seu raciocínio, Thaís. Mas, assim, eu acho que é das pessoas também. Porque, por exemplo, o CQC. Aquelas entrevistas, aquele repórter vesgo. Eu lembro do Clodovil. Porque, assim, o nível de raiva que ele passou com aquele... Eu lembro sandália da humildade. Então, assim, um nível de desrespeito total a quem é a pessoa. De racismo, assim, porque era aquela coisa mesmo de humilhar a pessoa pela aparência dele. Então, assim,
por exemplo, pelo jeito, né? Sabe, Suas pelo jeito dele, então pelas características, assim, era aquela humilhação mesmo, nível escola fundamental, quando a gente entra aqui, tudo bullying que a gente, total, né? Um negócio escrachado. A gente pode continuar, Thaís. Então, um pouco nesse sentido de que onde está o texto desses humoristas? Sim. Né? Onde está o roteiro? Onde está a dramaturgia? Porque se a gente pega esses humoristas que eu citei anteriormente, eles vão ter grandes roteiristas que estão produzindo para eles, né? É old school, né? Não é agora. Daí rápido. Que você está falando da inteligência. Sim, né? é verdade. Você tem uma dramaturgia por trás disso. É muito diferente, por exemplo, do que você chegar numa sala de stand-up e começar a despejar seus preconceitos. Sim. Né? Com um tom de graça. Sim. Né? De gracejo. Então, nesse sentido, né? Por exemplo, a questão dos stand-ups. O stand-up, ele já era feito no Brasil nos anos 60. José Vasconcelos já fazia stand-up, o próprio Chico Anísio já fazia stand-up, uma série de humoristas. Agora, com roteiro, com texto, com personagem. Pautado, Sim, né? É verdade. Agora, é muito diferente quando você vai, né, para esses humoristas que vão pra rua, vão humilhar as pessoas. Verdade. Ou vai para um stand-up, né? Que a gente vê o caso de Danilo Gentili e por aí afora. Alguns que eu, inclusive, não gosto nem de citar. Que é até melhor, né? É até melhor, larga a mão. Mas é verdade. Mas é nesse sentido que eu estava falando, que você precisa de muito estudo, muita inteligência, capacitação para poder fazer um bom humor, como você disse, né? E aí, uma coisa interessante que a Thaís traz, você vê como que é importante, e como que agora que eu pensei nisso, né? Como que isso ele reverbera, por exemplo, na sala de aula. Porque, por exemplo, o que eu percebo hoje na sala de aula? Um tempo atrás, a gente tinha conseguido avançar em muitas coisas. Aquele humor pastelão do Cacete e Planeta, aquilo ali, essa risada do outro, esse sarro da orelha, esse sarro do cabelo, do óculos, né? Sabe, tudo isso ele voltou. Porque com esses programas... E isso é interessante, porque tinha dado uma melhorada. Hoje voltou assim com força total. Por quê? Porque ele tá assistindo no YouTube fulano de tal. Ele tá assistindo Quem Se Diz Filósofo. Hoje não está entre nós, não vou nem citar. Se dizia filósofo. Mas só... Né, soltava coisa assim coisa racista mesmo. Com todos os preconceitos. Hoje, o que a gente percebe em sala de aula? Que esses estudantes, eles estão seguindo essas pessoas e eles estão reproduzindo de forma, assim, absurda. Então, como que é importante? Né? E aí, quando a gente pensa numa pesquisa nesse nível de pesquisar humor, como que isso é importante pra gente começar a pensar? Agora que eu pensei, como que isso faz, como que uma pesquisa como a sua, ela vai fazer sentido pra mim que tô na escola? Porque aí eu começo a fazer esse link, peraí, porque cadê o Chico Anísio de agora? Paulo Gustavo, que a gente tinha que era maravilhoso, né? Então, assim, cadê esses humoristas, sabe? Cadê essas pessoas que tinham uma função crítica mesmo, educativa, que ele trazia uma coisa pra gente pensar? Então, assim, aí hoje a gente tem esses e aí a gente fica combatendo. E como que é difícil pra gente? Quando professor em sala de aula, você conseguir combater tudo isso. Não, é uma avalanche. E lidar com isso, né? Lidar, porque a gente... É difícil. Eu cheguei num nível... Administrar esse tipo de coisa deve dar até um problema psicológico. Eu cheguei num nível, assim, que eu tenho medo de me tornar meme por conta que aluno tira foto, grava, você nem vê e você se torna um meme. Assim, sabe? É nesse nível de desrespeito. Com a sua imagem, com você, com aquilo que você fala. Aquilo que você fala. Com a sua reputação, né? Então, problema. Assim, a gente passa essa crise hoje, que é por conta de tudo aquilo que a gente tem recebido. Mas uma outra questão, Thaís, antes daquela... Faz a pergunta dia 29. Não. Os livros, fala o que você trouxe aí pra gente. Então, o livro que eu deveria ter trago, eu não trouxe, porque eu não tenho um exemplar mais. Ainda bem, parabéns. Eu fui dando, na verdade, eu fui dando. Mas eu queria, gente. Oh, meu então, Deus. eu trouxe algumas coisas que eu acho que são importantes de falar, até da trajetória. O último, que é o que eu queria ter trago para cá, que é o Além do Riso. Então. Que é um livro que a gente organizou
e eu trouxe exatamente para pensar essa questão do riso, né, a partir da minha trajetória, que eu organizei juntamente com o professor Elias Tomé Saliba, que é uma referência na área do riso no Brasil, que tem um dos livros, poderia dizer, né, mais importantes, significativos nesse debate, que é o Raízes do Riso. Inclusive, antes que eu esqueça, eu quero dizer isso, que eu acho que é uma das questões mais inspiradoras para mim no trabalho do humor, que é no início do livro do professor Elias, ele diz o seguinte, né? O humor é a forma mais sublime de acreditar na vida. Olha, que coisa mais linda, gente. Então, eu acho que isso faz muito sentido para mim. E aí eu trouxe outros exemplares. Esse livro, que foi organizado juntamente com 2 professoras da Universidade de Brasília, né, sobre a questão da cultura cômica. Aqui, deixa eu mostrar. Vou mostrar aqui, que tá bom? Aqui. Não, fechou pra mim. Aqui, ó. Bem bonito. E tem eu trouxe também exemplar de fruto de um evento que nós fizemos aqui em Cuiabá, que eu considero que foi um evento muito importante, que foi a primeira vez que nós trouxemos o Simpósio Nacional de História Cultural para Mato Grosso, né, que foi realizado em 2018, um ano fatídico para nós, né? Mas o resultado desse livro, né, desse evento, foi esse livro, 1968. O tema do evento, que legal, foi sobre 1968, né, que eram 50 anos de 68. Então, com diversas palestras e diversas discussões em torno do ano de 1968, não só no Brasil. E até interessante da década desse momento, 68, é porque a própria questão do humor, né? A própria questão de como que o humor foi usado nessa época como ferramenta de combate, de contestação, de resistência, sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. E não só por aqueles que a gente lembra de forma mais canônica, como Pasquim, né? Sim. Mas também por uma série de humoristas que não fazem parte desse cânon da cultura de oposição que a gente sempre lembra, mas que são muito importantes também. E aí eu trouxe o último, né, que é 2022. Nós fizemos uma série de rememorações sobre o modernismo, né? Que e legal. aí o Brasil inteiro reviu, na verdade, esse período à luz de discussões, inclusive contemporâneas, né, sobre a questão, por exemplo, racial. Onde estava a discussão de raça em 1922, né? Ou como as mulheres se posicionaram, enfim, teve uma revisão muito importante em 2022, e aí 2023, 2024, os resultados foram saindo, né? Olha que legal, aqui, gente. Ó. Olha que legal. Muito legal, gente. Olha, eu tô impactada. A Thaís já conseguiu tá conseguindo fazer todas as dicas para nós do mês, né? Por favor. Vai colocar um desses por episódio. Por episódio. E esse? E aí eu trouxe o primeiro livro que eu participei. Fruto de um núcleo de pesquisa. E eu trouxe esse livro porque eu considero que a gente não inicia, muitas vezes os alunos, né, olham a gente e falam, nasceu pronto, né? Então, assim, chegou aqui e é isso. Pois é. E é uma trajetória, né? Uma caminhada. Então, eu trouxe esse livro muito nesse sentido. Esse livro tem 23 anos. Ai, deixa eu pegar nele. Olha, tá bem eu não deveria ter dito a idade. Você tinha coisa de 10 anos Mas... de idade. 5 anos de idade quando leu. Exato. Ai, eu acho que é um pouco pensar nesse desenvolvimento mesmo, de uma caminhada, de uma trajetória de pesquisa, né? Colocar aqui, que eu acho que é fundamental para nós, que trabalhamos com educação, né? Sim. E é interessante, quando se fala de trajetória, Thaís, é interessante justamente isso que você acabou de falar. Porque, assim, as pessoas te veem lá na sala de aula com todo o arsenal que você tem, que não é pouco, viu? Não é pouco. Não é pouco. Ainda faltou um livro. Não, Michele. Mas aquilo que sabe, assim, é uma coisa surreal. Absurda. E é incrível. E aí, eu até... A gente costuma falar, fulano é inteligente. Eu acho que também é um pouco perigoso essa fala, porque ela tira da pessoa o esforço. A capacidade,
Existe a inteligência, mas o esforço é uma coisa maior. Acho que todo mundo nasce com um nível de inteligência. Mas como que você desenvolve? Trabalha, estuda. Então, quando fala, eu nem quero usar o termo inteligente, eu acho, e é inteligente pra caramba, demais, mas não é esse o termo que eu quero usar sobre você. Eu quero, esse nível de, assim, de esforço. Como que você conseguiu sair daquela menina, Thaís, Mini Thaís, para essa hoje? Qual foi esse nível de esforço? Falando, é legal esse primeiro livro que você participou. Mas, por exemplo, e eu acho que é interessante para as pessoas que estão assistindo, Thaís, porque quando eu falei com uma colega ontem que começou a escrever o mestrado, ela falou, nossa, minha cabeça doeu quando eu comecei a ler os primeiros textos, né? E dói, a cabeça da gente dói, e a minha cabeça dói também. Mas assim, é isso que eu quero que você fale aqui, para quem tá assistindo. É ruim, dói. Não, mas é uma dor que é verdade. Boa, porque não, tô brincando. Desenvolve, cresce, mas amadurece. É isso que eu quero que você fale pra gente, pra quem tá assistindo, pra pessoa saber quem era a Thaís. Como que você conseguiu chegar nesse nível intelectual? Qual foi essa trajetória? Sabe? Porque hoje é fácil, porque quando a pessoa te vê, mas pra você é fácil, você é inteligente, pra você é fácil, você tem facilidade com isso. Mas como que você construiu isso, neutraliza, né? Isso, como que você construiu essa facilidade hoje que você tem pra interpretar um texto, pra corrigir trocentos trabalhos em 4 dias, por exemplo? Como que você conseguiu chegar nisso? É isso que eu quero dizer. Nesse nível de excelência. Bom, primeiro, assim, obrigada pela generosidade de vocês. Eu acho que muito obrigada. Mas tem uma trajetória aí, né? Eu venho, né, do interior do Maranhão, né, de uma realidade em que é muito difícil em termos educacionais, culturais, enfim, num sentido mais amplo, né, do termo, da dimensão. Por outro lado, né, eu também tive desde muito cedo, né, uma indicação, assim, para estudar, no sentido de que aquilo poderia, e esse é um tópico muito importante na minha vida, não só do ponto de vista que meus pais fizeram de tudo, né, para a gente estudar, de mandar ir morar fora, morar com tio, aquele sacrifício todo que, sim, em geral, pessoas do interior, né, vivem. Quando, nesse sentido, principalmente isso era muito comum nos anos 80 e 90, né? Mas, enfim, mas eu acho que a grande dimensão desse percurso todo, é que a educação mudou a minha vida, né? E eu não tenho dúvidas de que, sobretudo, né, não só a educação básica, mas a universidade transformou a minha vida. Isso é algo que, assim... Condição sine qua non, né? Exatamente. Então, quando a gente fala, eu estou sofrendo para fazer um mestrado, um doutorado, porque, de fato, tem muitos momentos que são difíceis, né? Sim. A gente não pode também romantizar esse processo. Mas, por outro lado, só vai ser prazeroso se fizer sentido para você. Né? Não tem como, e aí eu acho que professor nenhum, infelizmente, consegue passar isso para o outro. Né? Eu falo isso para os meus alunos, né? A gente não passa isso por osmose. Ou você, de fato, vê um sentido naquilo, um significado, né? Naquele processo que você está vivendo. E aí, nesse sentido, eu acho que a universidade ressignificou minha maneira de ver a vida, as pessoas, né? Me fez ir para determinados lugares, não só físicos, mas lugares existenciais, né? Que fizeram sentido para a minha vida, que foram me acrescentando ao longo da vida. Né? Eu me lembro lá no começo da graduação, de conhecer... E aí a importância de conhecer pessoas diferentes, não só da sua área, né? De você ir... Então, isso tudo é trajetória, é o quê? Buscar, sim, outras áreas, buscar, né, outros relacionamentos que não... aquele, né, do seu próprio núcleo ali, sim, fechadinho.
Então, quando eu comecei a ler psicanálise lá com 18 anos, aquilo me fascinou, que eu pensei, nossa, isso vai mudar a minha vida, né? Muda a minha existência, a maneira como eu vejo as coisas, assim como ampliar os horizontes. Sim. Então, esse percurso de ter um repertório, né? Eu vou voltar para o Raymond Williams, do começo da minha fala. O Raymond Williams diz: a cultura, ela é um direito de todos, ela é um direito comum. Então, e aí a minha insistência com os meus alunos de que eles construam um repertório amplo. Porque uma coisa depois que eu li Machado de Assis, Clarice Lispector, Shakespeare, eu posso não querer mais saber disso, mas eu tenho o direito a conhecer. Eu tenho direito a saber, né, que existe, que isso é patrimônio da humanidade. Sim. Então, e assim como a educação, né, diferente do que o ministro anterior disse, que não é para todos, é para todos. Porque a educação é que transforma a realidade. Eu já vi muitas vidas, a minha própria, acabei de dizer, né, sendo transformada pela educação. Então... E eu acredito, esse ano fazem 20 anos que eu estou no ensino superior. E nesses 20 anos, né, eu falo isso também. No dia que eu deixar de acreditar nisso, eu acho que eu não consigo mais entrar numa sala de aula. Porque os desafios são muitos. A gente sempre trocava, né, na disciplina essas angústias. Né? Os desafios são inúmeros, mas tem algo que eu acho que nos mantém nessas dores, enfim, nessas dificuldades, que é acreditar e ver sentidos no que você está fazendo. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que, como é que eu cheguei, né, no meu percurso agora, com 20 anos de educação pública, trabalhando muito, né, fazendo isso que você chamou, né, de esforço, de responsabilidade com a sala de aula. Eu acho que a gente tem que ser responsável com o outro, né, que ter uma atitude ética em relação à sala de aula. A sala de aula, para mim, é um espaço sagrado, né, um espaço em que, como um palco do teatro, né, é um espaço que deve ser pisado ali com responsabilidade. Isso não significa com sisudez. Sim. Né? Não, isso não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso uma coisa é autoridade, outra inclusive, coisa o humor é autoritarismo, né? Inclusive o humor, o riso é uma coisa muito interessante para a sala de aula. Sem dúvida, né? Mesmo aquelas piadas mal contadas que eu faço, por exemplo, que ninguém... que um na sala ri por pena, mas enfim... Eu acho que essa questão da responsabilidade, da dedicação, de você encarar o que você está fazendo e o esforço, né? O trabalho constante. Sim. Gente, agora vem a hora. Vem o quadro da nossa terceira temporada. Thaís, prepare seu coração para a pergunta que tem. Fala pra gente, dentro da sua área de atuação, né? Dentro da história, dentro da sua área de atuação de uma forma geral. Fala pra gente uma coisa... Você olha assim e fala, cara, isso aqui é subestimado. E uma coisa que você olha e fala, não, isso aqui é superestimado. O que tem na sua área que é subestimado, que é superestimado? Eu vou falar da literatura. Eu considero que... Eu vou começar pelo superestimado, que é polêmico, bem polêmico. E que eu acompanhei, inclusive, a polêmica. Eu acho superestimada a obra do Itamar Vieira Júnior. Você acha? Acho superestimada. É polêmico, eu disse que eu ia foi falar polêmica. Polêmico. Então, eu acho superestimado. E acho que é subestimada a obra, e aí eu vou falar porque eu li recentemente a última obra dela e que... os críticos, sobretudo, consideram uma obra menor, porque se trata de cotidianidades em geral e etc. A obra da Fernanda Young. Acho que é uma obra que é subestimada, principalmente pelo olhar do crítico, né? E ela sempre buscava esse lugar do reconhecimento. E agora, né, nesse momento em que foi uma grande roteirista, né, de televisão,
não só uma escritora de romances, mas também e de contos e crônicas, mas foi uma grande roteirista. E agora nesse frisson que nós todos estamos vivendo com o Oscar, né, a indicação do Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres, nós voltamos, de certa maneira, para a obra da Fernanda Young, né, com a importância do humor. De um bom programa humorístico, né, de pensar aí como que também a televisão pode trazer grandes programas humorísticos de forma inteligente, bons, né? Exatamente, né? Agora vem, que show da Xuxa é esse? Ela passou no teste. Agora tem outro. Tem outro, rapidinho, são palavras e aí você vai dizer o que você quer. Cor. Amarelo, sem dúvida. Nunca. Nunca. Nunca... É clichê, mas nunca deixar de acreditar e de sonhar. Sempre. Sempre enxergar novas coisas. Conceito. Fundamental na nossa área. Preconceito. Precisa ser pensado de uma forma muito séria, né? Penso que em algum nível todos nós somos contaminados socialmente, culturalmente. E por isso precisamos sempre buscar a consciência de quem nós somos, pensar sobre isso. Para fechar, missão. Talvez contribuir de alguma forma com outras trajetórias. Passou! Gente, foi a mais difícil desse programa, Você tá? também mas é que a pessoa nunca, mas muito maravilhosa. Sempre nunca foi difícil. Foi difícil. Eu acho que eu não saberia responder, Thaís. Olha, você é um orgulho de pessoa. Sempre nunca, sempre gente. Nunca. Por que a Michelle fez isso, né? A Michelle gente, mal. isso já... É maldade, né? Eu tô aqui já. Não, já acabou. Gente, a Michelle foi do mal. Mas olha, que difícil. Não é, não. Que difícil. Não é. Bem demais. Então, vamos lá. Sempre ser feliz. Nunca. Nunca. É uma boa também. Nunca. Meus nunca, sempre, amanhã. Não existe, nunca. Eu falo assim, gente, nunca mais eu faço isso. Ai, já vai nunca. Não, isso daí. Amanhã eu tô fazendo isso. Mas olha, pra mim não funciona também. Muitíssimo Thaís é incrível obrigada, demais. gente. Obrigada. Você é fantástica. Eu que agradeço. Uma coisa assim, dá vontade de levar você e Dá colocar na sala, né? Para ficar ouvindo assim, suas colocações, o seu português maravilhoso. Imagina a aula, Michelle. Imagina já quero fazer aula, entendeu? Porque Imagina a aula. É envolvente, é uma coisa assim, contagiante. Realmente tem pessoas que fazem por fazer. Tem pessoas que você sabe que fazem porque amam o que fazem, tem aquele brilho no olhar. E assim, eu tenho certeza que os nossos podcasts, ouvintes e telespectadores adoraram a aula que você deu pra gente de nortes, de discernimento, de consciência do que é humor, do que é comédia, do que é politicamente correto, do que é correto e do que é bom humor. Muito obrigada. E assim, só um parênteses aí. E a Thaís é uma professora que foi minha. Eu tive esse privilégio, é um privilégio. É um privilégio. Porque assim, eu podia estar arregaçada, podia estar doente, eu tinha que ir na aula, essa eu não posso perder. Então, pra mim, pra gente aqui, pra quem tá assistindo, é um privilégio, Thaís, ter aqui, porque assim, não é só o conhecimento, é a pessoa. É a pessoa. É a pessoa. É o brilho. É esse algo mais. É a carisma. Essa coisa de falar, não, e quando eu vi, né, eu já vi algumas coisas aí sobre humor, inclusive eu vou querer esse livro, depois você fala onde tá disponível, pro pessoal também comprar. E é isso mesmo, é humor, eu acho que esse que é o que a gente chama de bom humor, sabe? Que assim, tem uma coisa a mais, tem um... Sabe, tem um brilho a mais ali, não é aquela pessoa que chega, não, você já sabe, fala, não, vai levantar aqui tem um brilho. A aula, o lugar onde tá. Então, assim, é maravilhoso. E pra gente foi um privilégio, tá, de receber aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo. Também quero dizer rapidamente que se existem bons professores,
existem também os bons interlocutores, né, na sala de aula. Então, você também foi uma grande interlocutora, você sabe disso, né? O professor, ele senão se torna um monólogo, né? E a sala de aula é um diálogo. Então, quantas vezes também eu já cheguei em sala de aula que você puxava a aula, né? Puxava a discussão, e isso é fundamental. Então, muito obrigada. Obrigada, Michele. Foi um prazer. Eu desejo toda sorte para essa temporada de 2025 já começou para vocês. bem Já começou bem demais. Que tenha aí todo sucesso, porque de fato vocês merecem. Obrigada! Gente, com tudo isso, saiu inflada aqui de dentro. Tem uma outra propaganda que a gente não fez. Gente, mas Pra você que quer que as suas redes sociais bombem, que você tenha um tráfego pago bem feito, produção, corte, tudo. Álvaro Rica, você encontra lá no Instagram, e nós vamos colocar aqui embaixo na tela para você entrar em contato e fazer o seu tráfego, o mundo digital se descortinar na sua frente e você ter todos os benefícios que estão ao alcance de um clique, gente. Detalhe, gente, vocês viram como tá muito mais bonita essa temporada, esses vídeos, essas coisas. Álvaro Rica Produções. Álvaro Rica Produções! Olha, eu tô querendo mudar o nome dele para Ricardo. Que horror, gente. Aonde? Tô louco. Tá bom, tá perdoado. E assim, tá perdoado. Você assiste a gente também na TV Mato Grosso, não se esqueça. E no nosso canal do YouTube, Sementes Podcast. Se inscreva, ative o sininho e seja feliz. Canal 27. Beijo! Obrigada, Thaís. Obrigada.